Olá! Seja bem-vinda, Pura! Obrigada! E aí, Amadinha, vamos aí para mais uma aula? Vamos lá, nossa aula aqui, Amadinhos! Tudo bem com vocês? Ela sou eu, professora Márcia, juntamente com a nossa Pura e o nosso parceiro. O nosso parceiro apresenta aí para todos. Vamos apresentar, claro, olha só, aqui desse lado. Vitor, o nosso professor Vitor, né, o intérprete aqui. Então, a gente costuma dizer, simbora nessa tríade aí de língua portuguesa, valeu? Vamos aí, estamos na nossa aula 25.1. Vamos trabalhar aquela parte da gramática, sintaxe, lembra? A aula em que nós explicamos que a gramática, ela tem as divisões aí das ciências, que estuda a palavra isolada, depois ela vem estudando a estilística. Lembraram? Então, agora nós vamos estudar essa parte que é a sintaxe. A sintaxe, nós vamos ver aí a construção da oração, tá certo? Como é que a gente chega a ter um texto, né, professora Márcia, em que a gente vai construindo frases, uma frase, depois outra, e constrói um período e daí um parágrafo. Nós vamos recordar isso desde as frases, dos tipos de frase, depois nós vamos ver oração. Será que frase e oração é a mesma coisa? Certo? E aí, período. Período é a mesma coisa que oração? Calma. Se você ficou aí já com a fumacinha, como diz a professora Márcia, relaxa. O quê? Relaxa, Amadinha. Relaxa, Amadinha, que agora vai começar a aula e vai tirar toda essa fumaça da cabeça. Você vai saber o seu conceito, você vai construir o seu próprio conceito sobre frase, oração e período. Vamos lá? Vamos lá, aula 25.1, começando aqui pela habilidade, ó. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e os efeitos que causam sua inversão. A estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação, os efeitos de seus usos e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de texto e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. Beleza. Amadinho chegando agora aqui. A árvore do conhecimento. Que bacana, né? Então, eu acredito que os nossos estudantes, primeiro ano de mediação, Amadinha, eles estão nesse crescimento, não é isso? Esse momento que a gente fala da árvore do conhecimento, claro, a gente traz aí esse texto imagético, é uma simbologia, né, Amadinha? Para esse processo que você está passando aqui com o primeiro ano e agregando, né, aí a sua vida, a sua bagagem de conhecimento a cada aula, acrescentando muito mais. Aí é uma árvore, né? A árvore, ela cresce, a gente rega com a aguinha e aí você está regando com conhecimento, tá certo? Então tá, vamos embora. A árvore do conhecimento traz a nossa temática, frase, oração em período, né? Vamos estudar essa parte da sintaxe. O que é frase? O que vem a ser exatamente frase? Esse termo, essa palavra, todas as temáticas, elas têm um conceito, né? Professora, temática, quando a senhora fala temática é conteúdo? Sim. Hoje, com a nomenclatura do novo ensino médio, esse que você agora está aqui, né, estudando, trouxe aí, né, uma reforma a partir do novo ensino médio. Então, a gente não fala agora conteúdo. Mudou o nome? Sim. A gente agora diz o quê? Objetos de conhecimento, tá? Então, quando você ouvir, já vamos aí assimilar e entender. Só trocou, mas é o antigo conteúdo. E todo objeto de conhecimento, nós precisamos iniciar com o conceito. A professora Márcia falou o seguinte, você vai criar o seu. Muito bem. Então, como a nossa habilidade pontuou, né, você vai ter condições, sim, de depois fazer esse estudo, criar o seu próprio conceito, né? Entender o que vem a ser frase, oração e período, tá? Mas a gente vai trazer aqui o conceito gramatical da parte da sintaxe, que é essa ciência que estuda essa estrutura, tá? E aí,
ao passar todo esse nosso conhecimento, você vai aí analisando. Compreendeu? Toma nota, beleza? Vamos ter exemplos e vários gêneros textuais para te deixar bem aí direitinho, não tem nada nesse conteúdo. Beleza? Vamos lá. O que é frase? Bem, aqui o conceito que a gente trouxe foi: pode ser formado por uma palavra ou por várias palavras. Amadinhos, olha só, olha para mim. Vamos lá, bora ver. Olha aqui para mim, ó, aí fala, pode ser formado por uma palavra ou por várias palavras. No tempo que eu estudava, nós estudávamos. Olha, não me comprometa. comprometa. O nosso conceito que ficou aqui na mente era o seguinte: é um conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem. Ou seja, se houvesse comunicação, seria a frase. Eu olho aqui, quando eu chego aqui, eu falo bem assim, ó: olá, amadinhos! E aí, tudo bem com vocês? E aí, houve uma mensagem ou não? E aí, Pura? Será que o nosso aluno está entendendo? Eu quero ouvir a voz de vocês. E aí, quando eu chego assim: olá, amadinhos! E a nossa amada Pura? Lembra que eu sempre falo isso? O início da aula é um exemplo desse conceito que você acabou aí de receber a informação, né? Porque é um conceito teórico, né? É um conceito gramatical, mas nesse momento a professora Márcia está tentando aí colocar esse entendimento do que vem dizer, né? Esse conceito que frase, né? Pode ser aí formado por uma palavra ou mais de uma, né? Só que como fica isso na sua cabeça? Ficou claro? E aqui a gente está exemplificando. Quando a aula iniciou, né? Vamos dramatizar aqui para eles rapidinho. Agora é você. Olá, amadinha! Tudo bem contigo? Tudo bem. Vejam só, o enunciado da professora Márcia. Olha lá, vamos contar? Olá, amadinhos, tudo bem? Olha só, 4 palavras, né? E eu respondi o quê? Tudo bem. Ou eu posso dizer tudo, uma palavra. É uma frase? Sim. Oi, então, ó, beleza! Beleza, né? Eu digo, oi! Aí eu, oi. Houve uma comunicação? Sim. A mensagem foi passada? Foi passada. Teve aí o sentido, você entendeu? Sim. Então, o conceito é exatamente isso. Quando nós temos aí uma palavra ou mais de uma que emite um sentido aí completo quando a gente fala, né? Chegou até você a informação, tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui com os exemplos que a gente trouxe para vocês aqui na tela. Olha aqui, amadinho, na tela agora. Tá bem assim: eita vida besta, meu Deus. Ó, retirada do poema Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Aqui você vai observar o seguinte: tem mais outro exemplo. Fogo! É, amadinho. Atenção! Cuidado! Ela faltou com a verdade em seu depoimento. Meu Deus, como essa vida é besta! Que felicidade! Então, aqui, os exemplos de frases. Frase formada por uma palavra ou por várias palavras. Eu tenho, aí por uma palavra eu tenho fogo, atenção, cuidado. E por várias palavras, outros exemplos. Belezinha, não ficou fácil? Não foi capaz de emitir uma mensagem? Você não entendeu? Então, entendeu o enunciado? Frase. Beleza, e vamos seguindo. Frase é todo enunciado de sentido completo. E aí eu quero que todo primeiro ano, mediação tecnológica de Rondônia, vamos lá, frase é todo enunciado de sentido completo. Professora, mas o que é enunciado? Né? É essa fala, tá? É o texto aí que a gente acabou de ler, é o que nós vamos agora ler, o enunciado que está dentro dessa tirinha, né? A narrativa, a história, beleza? Vamos lá então, um exemplo com a tirinha. Já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim.
Qual, doutor? Vai coçar. Atenção, ciclistas! Sim, eu vi o muro. Então, você pode observar aqui que todos esses enunciados são o quê? Frase, porque tem sentido completo e você entendeu a mensagem. Houve uma comunicação, houve um entendimento. Beleza. Então, tome nota, porque nós aqui temos mais outros exemplos para você aí. Vamos lá. Aqui dizendo o seguinte, olha lá. Quando você faz um enunciado, e aqui ou uma palavra ou mais de uma, tá? Vamos ampliar agora o conhecimento e entendimento sobre frase. Vamos ver que há enunciado, ou seja, há frases em que nós vamos construir sem a presença de verbo, tá certo? Nesse caso, essa frase, ela vai ser chamada de frase nominais, tá? E aí, nesse caso, você vai dizer, professora, mas todas as frases, elas têm que ter verbo? Não. Por quê? Quando eu digo silêncio, só este enunciado, né? Silêncio. Aqui não há presença de verbo. É um exemplo de frase sem verbo. É uma frase nominal, certo? Beleza. Outra informação. Para que haja frase. Ah, beleza, eu quero saber agora. Eu quero construir uma frase com verbo. O que é necessário, né? É necessário que tenha o verbo, dá para isso. Só que, veja bem, quando é que eu vou colocar esse verbo? Quando nós vamos aí dar um sentido, né, de uma oração, ok? Por quê? Esse é o segredo aqui, de que nós temos um conceito para a frase e um conceito para a oração, porque são duas coisas diferentes, né? São dois estudos diferentes. Exatamente. Então, para marcar aí, ó, para que haja frase, a presença do verbo não é necessário para a frase. Se o enunciado possui, né, sentido completo, ele será frase. Tanto aqui, ó, nesse cartaz temos aqui silêncio, hospital. Por que silêncio? Está marcando o que aí, ó? Você automaticamente está vendo o que é proibido? O uso de celular, barulho, né? Fazer barulho não pode. Certo. Então, atenção a essas três regrinhas, essas três observações aí sobre a frase, tá? Beleza, seguindo agora. Vamos ver esses enunciados, nós temos dois. Eu vou colocar aqui A e B, certo? Enunciado, oração, frase, tá? Vamos aí acostumando, né, com essas nomenclaturas. Chegou no estudo de sintaxe, nós vamos estar falando sempre oração, frase, oração, vamos ter enunciados, período. Tá bom? Período, certo? Então tá, vejam que o enunciado da letra A, nós já temos a indicação de que está sem sentido. E já o B está com sentido. Então Por vamos que observar. Está sem sentido? Lembra lá quando eu falei do meu conceito que eu aprendi no tempo da escola, que era o conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem? Ó, aqui eu tenho várias palavras. Essas, mal, ler, todas, fazer, vão, balas. Não tem um conjunto de palavras? Só que ela não está organizada, elas não estão organizadas. Ou seja, todas atrapalhadas, sem sentido. E organizando essas palavras, olha só o que nós temos. Todas essas balas vão lhe fazer mal. Então, ó, houve um conjunto de palavras. Ele também foi capaz de transmitir uma mensagem e está com sentido completo. Ou seja, não basta só termos aí uma construção com palavras desorganizadas. Olha, atenção, vamos ter aí frases com uma ou mais palavras, porém precisa ter uma organização, porque senão a mensagem não vai chegar para o receptor, porque não tem sentido completo. Tá bom? Isso aí. Agora aqui chegando para vocês o que? Oração.
que diz aí, ó? É o enunciado com verbo ou locução verbal. Então, para ser oração, há necessidade da presença do verbo ou da locução verbal. Aí você pergunta assim, né, amadinho? Olha aqui no exemplo, para entender, ó. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. É claro que já está destacada aí a ação, que é o verbo. Então, aqui, além de ser frase, ela também vai ser classificada como oração. É frase porque tem sentido completo e é oração porque tem a presença do verbo. Agora eu pergunto, antes da gente já ir para essa tirinha, se o estudante ali, ele está, né, bem atento, mas na cabecinha tá assim. Então quer dizer que oração pode ser frase e frase pode ser oração? Aí calma, muita calma nessa hora, porque às vezes pode ter frase que vai estar incompleta. Olha só, então, ou melhor, oração que vai estar incompleta, tá certo? Aí não vai ser o quê? Frase, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. As interjeições, né? Lá naquela nossa aula, vocês vão lembrar, quando nós estávamos aí falando sobre as classes gramaticais, nós trabalhamos as interjeições, certo? Ui, ai, ui, lembra? Pois é, quando a gente diz ui, ai, né? Cada uma é uma frase. Porém, eu posso chamar isso aqui de oração? Não posso chamar, porque para ser oração, há necessidade da presença do verbo. Pronto, tá bom? Agora ficou. Olha só aqui na tirinha aqui. A alegria é contagiosa. Aí o amadinho fala, eu sou imune. Então aí você vê na primeira o verbo ser é, e no terceiro quadrinho o verbo ser também o sou. Belezinha? Então nós dois temos o quê? Oração. Já no próximo exemplo eu tenho, Maria está indo para a academia. Usou o quê? Uma locução verbal. Também é o quê? Uma oração. Que a oração ela pode ser formada pelo verbo ou uma locução verbal. Os cabelos foram ficando branco. Olha só, foram ficando também uma locução verbal. Volte logo! Olha o volte do verbo voltar. Também temos aqui uma oração e está aí marcado a presença do verbo ou da locução verbal. Ok, então assim, nós temos nossa letra D, o nosso exemplo aí da oração volte logo. É uma oração, né? Pode ser frase? Pode ser frase. Que está com sentido completo. Valeu. Eu estou repetindo, viu? Para você, estudante, realmente sair desta aula firme para os seus próximos estudos que nós vamos aprofundar. Não confundir mais o que é frase e oração, tá certo? E não vai mesmo agora com essa tela, porque eu quero ver. Olha só, oba, delícia! Eu adoro doces. Olhando para aí, amadinho, vamos ficar aqui para observar que a gente vai olhar na cara. Agora eu quero ver, vamos lá, olho no olho, ó. Exatamente, olho no olho. Tem como, amadinho, colocar aqui atrás o slide para a gente conversar com o nosso aluno? Vamos lá, então. Nossa diretora da NASA, vamos aí. Aí, ó. Aí vamos lá. Não, tenha fé. A pessoa é ansiosa demais. Exatamente. Mas eu digo, quando a gente tem fé, tudo dá certo. Vamos lá. Eu vou apontar aqui, ó. Aqui, oba, que delícia! Eu pergunto a vocês, este exemplo é de frase ou oração? Olha, eu não acredito. Aí você olha, Amadinho, para o exemplo e analise. Oba, eu tenho uma interjeição.
delícia. Outra interjeição. Olha só, delícia. Apareceu o verbo, amadinho. Alguma ação? Não, né? Então aqui, amado, este exemplo aqui é de frase nominal. Ou seja, frase. Você vai entender que esse pudim tá uma delícia. Belezinha? Agora, você vai observar aqui no exemplo da nossa amada. Olha só, adoro doce. Isso, eu vou afastar mais um pouquinho. Exatamente. Para que ele possa ver, né? Adoro doce. Isso. E aí, ó, você tá identificando onde está o verbo, a ação? Quem é que adora? Eu? Eu, né? Eu. Adora o quê? Doce. Então. Então, ó, o adora aí é o verbo. Então, aí eu tenho o quê? Um exemplo de oração, tá bom? Então, aqui nós temos o sentido completo, que é uma frase verbal, também chamada de oração, beleza? E a frase aqui que não tem a presença de verbo é somente frase nominal. Não apareceu o verbo, já vai ter só nome. Então, frase nominal. Apareceu o verbo, vai ser frase verbal, também classificada de oração. Belezinha? Fácil, né, amado? Então, vamos lá. Oração. E o que mais, amadinho, que nós temos aqui para vocês? Nós fizemos, ó, tá cruzado, né? Exatamente para isso. Beleza, então, não esqueça a observação quando que uma sentença, um enunciado é frase e quando é uma oração. Simples. Quem vai aí fazer a diferença é a presença do verbo, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos seguindo lá. então. Sequência aqui. Vamos aí. Então, vamos lá. Tome nota. Agora chegando para vocês, período. Ai, o que é período? Bom, vocês estão percebendo que a informação ela está gradativamente, né, sendo ampliada, degrau a degrau. Pense que você tem que chegar lá em cima, ok? E aí vamos a esse entendimento, né, final da totalidade, do todo de um enunciado. Nós começamos num pedacinho, que é a frase, ampliamos um pouco a oração e agora vamos para esse período, vamos dizer assim, o parágrafo, né, a construção do parágrafo. Como é que se constrói um período? Primeiro, você precisa entender que período também é todo enunciado, mas é todo enunciado que possui verbo, certo? Se é todo enunciado que possui verbo, ou seja, olha a lógica da coisa. O período, ele é formado por oração. Por isso que nós colocamos aqui oração entre parênteses, para explicar. Que todo enunciado possui verbo. Se ele possui verbo, todo enunciado possui oração, certo? E assim, esse enunciado, ele tem que ter um sentido completo. Ah, mas o que tem sentido completo é o quê? Frase também. Ou seja, a frase e a oração vai estar dentro do período, certo? Então, assim, uma frase com verbo, uma oração com sentido completo. Olha que legal, né? Parece um joguinho, né? Mais com mais, menos. Menos com mais, menos. Não é assim? Ó, matemática, né? Mas é isso. Na construção de um parágrafo, você vai estar utilizando aí, tá? O período. E como você vai construir esse período? Com frases e orações, levando em consideração o verbo. Mas calma, vamos aqui por partes, certo? Vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. O que nós temos aí, ó? Nós temos quantas orações? Ó, aí você, para identificar a presença de oração, a quantidade de oração, é só você contar a quantidade de verbo. Aí eu tenho chegar, bater, entrar e sentar. Então, apareceram 4 verbos, então eu tenho o quê? 4 orações. Ok. O outro exemplo, as plantas necessitam de cuidados especiais. Necessitam, olha aí o verbo. Então, aí eu tenho somente
uma oração. E se eu tenho somente uma oração, eu tenho um período simples, porque o período simples, amadinho, é formado apenas por uma oração, tá bom? E na primeira eu tenho chegou, bateu, entrou e sentou, eu já vou ter um período composto. Mas fique tranquilo, eu tô vendo estudante aí já fazendo cara feia. Calma, Relaxa. A professora só deu um spoiler aqui, porque você vai ter uma outra aula explicando detalhadamente período simples e período composto, tá bom? Mas é só já para você aí ouvindo que vamos ter que ampliar esse estudo. Último exemplo sobre período, nós temos aqui, o sertanejo é, antes de tudo, um fonte, né? Isso aí é lá do trechinho da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, tá bom? E aqui, a presença do nosso verbo, né? Nós temos aqui o outro exemplo e último, como eu falei que era o último, mas não é, agora sim, o amor é eterno. Então, nós temos aí mais outro exemplo de oração construído com apenas um verbo, tá certo? Ok, agora, como a gente falou do spoiler, respira, porque tá aqui, mas você vai aprofundar numa outra aula. Beleza, foi dito? Vamos aqui então já apresentar para você. Período simples, período simples. Ah, vai doer a cabeça. Não, período é aquela construção de um enunciado que usa as orações, certo? Pronto. Então, o período simples, como a professora Márcia já disse, ele é formado, ele é construído por uma oração que esse caso aí vai ser chamado de oração absoluta. Cada vez aumenta um pouquinho, né? Calma, é assim mesmo, tá? E aqui nós vamos dar exemplo agora de oração absoluta que compõe o nosso período simples. Por que período simples? Vamos aqui entender por que é período simples. Olha só, meu médico saiu de férias em agosto. Beleza. Se aqui eu tenho a presença do verbo, e aqui ele já está em destaque, esse é o nosso verbo, o verbo sair, né? Conjugado direitinho para combinar com as outras palavras, precisa ser muito bem conjugado. Então, meu médico saiu de férias. Eu não tenho a presença de outro verbo aqui, eu tenho apenas um. E se uma oração, um período simples, ele só pode ser simples se ele tiver uma oração. Beleza? É assim. Não fique confuso, tá? Agora você vai ter mais outro e agora vai ficar melhor. Exemplo B. Observe os pássaros nos galhos das árvores. Qual é o exemplo dessa oração? Qual é o verbo da oração? Perdão, qual é o verbo dessa oração? Observar, né? Aqui ele está observe porque está sendo conjugado. Observe os pássaros nos galhos da árvore. E eu tenho um único verbo, ele é período simples. Outro exemplo, Davi sujou os pés. Qual é o verbo da oração? Sujou. E aqui é apenas um verbo, então período simples. E o nosso último exemplo, Maria sorriu para João. Então o verbo dessa oração é sorrir. E aí nesse caso, um verbo, ele é chamado período simples. Porque apresenta apenas uma oração e quando apresentar somente uma oração, eu tenho uma oração absoluta. Opa! Pronto, vamos lá. Pronto, agora sim. Deixamos aquelas orações com um verbo só, né? Em que temos só uma oração absoluta. Beleza, mas aí, né? Como matemática, 1 mais 1, 2, nós vamos aqui agora para o período composto. O que vem a ser período composto? Agora os enunciados vão ser construídos por 2 ou mais orações. Olha que legal, tá vendo? Então, já vamos começar filosofando para dar um exemplo para você sobre esse período composto, que vai ter 1 ou mais orações. Vamos lá. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza. Mas também não era a primeira vez. Vez primeira. Então, você vai perceber que está em destaque. É, juro, acontece e era. Então, apareceram quantos verbos? 4 verbos.
Se aparecer 4 verbos, automaticamente teremos o quê? 4 orações. Olha só, 4 orações, amadinha? Sim, amado. Então, aí eu tenho a período primeira, bora mostrar composto. então para eles, Márcia. Primeira oração. Não era de muito. Segunda oração. Eu juro Terceira que oração. acontece essa tristeza. E a quarta? Mas também não era a vez primeira. Tá vendo? Vamos no outro exemplo aqui, ó. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Ó, em destaque tá aí o verbo querer e o verbo presentear. Então, você automaticamente, ai, amadinho, já sei, são 2 verbos. Isso. Então, eu tenho 2 orações? Sim, amadinho, né? Que é fácil. Então, período composto. Ok. Bem, então as orações, elas podem ser compostas por coordenação ou por subordinação. Respira, né? Respira um pouquinho, que vai dar tudo certo. Só estamos aqui agora apresentando onde que esses períodos, né, que tem aí 1, 2, 3 orações, eles vão ficar melhor organizados, porque eles vão precisar de ajuda, né? Você viu que são várias orações ali juntos. Muito bem. Então, nós vamos dar um exemplo e nós vamos pontuar para você. Entender que essas orações, elas têm 2 caixinhas para se organizar. A primeira, ela pode se organizar lá nas coordenadas ou lá nas subordinadas, tá bom? Então, vamos ao exemplo. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Neste período aqui, nós temos o período por coordenação. Aí você, por que, professora, é coordenação? Porque aí são formados por orações independentes sintaticamente. Ou seja, quando eu falo o carro partiu, já passou a mensagem. Ganhou velocidade, também já passa a mensagem. Sumiu na estrada, olha só, então são orações independentes sintaticamente. Eu entendo elas separadas. Professora, quer dizer então que eu retirasse os demais aqui, por exemplo, e deixasse só sumiu na estrada? Olha só, sumiu na estrada, você entendeu, amadinho? Ó, sumiu na estrada, dá para entender. Então, houve um sentido, né? Completo. Não precisou de ajuda das demais. Exatamente. Por isso que ela é independente. Sintaticamente. Certo? Já na segunda, observe aqui, amadinho, ó. O rapaz gostava. Aí vou parar aqui. Gostava de quê? De que todos olhassem para ele. Já aqui é um período composto por subordinação. Porque há uma dependência sintática. Porque a segunda oração está completando o sentido da primeira. Por isso que é um período composto por subordinação. Tá certo? A segunda oração vai completar o sentido da primeira oração, que é o rapaz gostava. Ok? Terceiro exemplo. O homem que fuma vive pouco. Também é um período composto por subordinação. E sopra os ventos quando amanhece, também é um período composto por subordinação. Então, aqui a gente vê que se terminasse só aqui nessa primeira oração, o homem, né, não teria sentido. Você com certeza se pergunta, o homem o quê? Aí tá faltando algo. Porque alguns enunciados, eles precisam estar na caixinha da coordenação e na caixinha da subordinação. Exatamente o sentido que vai levá-los à caixinha correta, tá certo? Então, vamos mais exemplos aqui, já usando o estudo dos períodos simples e dos períodos compostos, tá bom? Vamos aqui, letra A. Olha só, ele vai distribuir doce para todo mundo. Olha só, aí tá dizendo período simples. Sabe por que é período simples, amadinho? Porque quando eu usar essa questão vai distribuir e eu trocar por distribuirá, olha só, encaixa distribuirá, então vai ser período simples. Agora presta atenção no segundo exemplo. Eu não sei dizer. Ó, os 2 verbos são independentes. Ó, período, o composto. O que isso quer dizer? Ó, é preciso atentar
a presença de locuções verbais na frase. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Só que essa locução primeira, ela é o quê? Dá para substituir pelo verbo distribuirá. Então, se der para encaixar distribuirá, é um período simples. Já na segunda, eles são verbos independentes. Não dá para trocar por uma outra forma verbal. Então, vai ser um período composto, tá bom? Não cabe dizer que é locução. Tá bom. Vamos lá, então. Agora, tá tudo certo aí, moçada? Vamos então aqui, olha só. Nós vamos entender com estes exemplos agora o uso dos sinais de pontuação. Eles vão entrar em cena agora aqui. Então, são 4 os sinais de pontuação de pontuações que encerram as frases. Aqui o exemplo você vai ver, geralmente está no final de cada oração. Vamos lá. Arthur é meu amigo. Olha aí a presença do ponto final. Gosto tanto de você. Aí, ó, exclamação. Guarde já esse doce. Ou guarde já esse doce. Eu posso usar o quê? O ponto de exclamação ou o ponto final. Tá bom? A outra frase. Você é meu amigo, Arthur? Olha só, o ponto de interrogação. Ó, quem diria? O que apareceu? Reticência. Olha só, então eu posso formar uma frase declarativa, que pode ser usada com ponto final, beleza? Eu posso usar uma frase exclamativa, que vai usar o ponto de exclamação. A frase interrogativa, que vai usar o ponto de quê? De interrogação, aquele ponto lá da pergunta. Então, qual é a função da pontuação? Né? É encerrar a frase, ok? Beleza? Depois de você ver aí tipos de frase, vamos aqui agora num contexto, né? Sendo um parágrafo, certo? Em que nós vamos ver aí agora o uso dos períodos ou do período que nós estudamos anteriormente. Vamos ver aqui ao vivo e a cores um só parágrafo com 4 frases, né? Vamos lá, então. Há muitas coisas esquisitas que nem o pensamento humano pode definir. Quando o homem falou em golpe, juro que sofri uma dor violenta no coração. Foi mesmo, uma dor até física. E todo aquele ânimo que minha mulher me fudira se foi por água abaixo. Então, amadinho, você observou a questão que aqui é formado apenas um parágrafo. E neste parágrafo eu tenho 4 frases, ou seja, 4 frases com sentido completo. Aqui iniciando a primeira, terminando no ponto, a segunda oração, terminando no ponto nas reticências, terceira oração, terminando num ponto seguido e aqui encerrando no ponto final, tá certo? Exatamente. Beleza, vamos lá. Então, vamos praticar. Vamos lá, então, aqui, ó. Olha só, leia a anedota a seguir. Você vai ler, ó, 2 caçadores conversam em seu acampamento. O que você faria se estivesse agora na selva e uma onça aparecesse na sua frente? Ora, dava ali um tiro nela. Mas se você não tivesse nenhuma arma de fogo? Bom, então eu matava ela com o meu facão. E se você estivesse sem o facão? Apanhava um pedaço de pau. E se você não tivesse nenhum pedaço de pau? Subiria na árvore mais próxima. E se você não tivesse nenhuma árvore? Sairia correndo. E se você não tivesse paralisado pelo medo? Então, o outro já irritado retruca. Mas afinal, você é meu amigo ou amigo da onça? Você já viu só que amiga é, né? Bem, vamos ao enunciado. Considerando a estrutura das frases que formam o texto apresentado anteriormente, é correto afirmar que, letra A, todas as frases são nominais? B, todas as frases são verbais? C, há predomínio de período simples, uma vez que as orações não possuem verbos? D, há predomínio de período composto, uma vez que cada frase possui mais de um verbo? E,
há equilíbrio entre períodos simples e períodos compostos? E aí, amadinho, é claro que você já detectou, né? Todas as frases são verbais, porque tem a presença de verbo. Ok, então assinale o período que tem apenas uma oração. Eu sei que você fez aquela busca, né? Igual garimpeiro ali, garimpando um verbo em cada uma. E seu gabarito foi qual? A, B, C, D ou E? Vamos lá, vamos ver. Amadinha, libera pra gente ver se eles conseguiram. Olha, então, o único período, né, ali que nós temos a presença de uma oração é a letra C. A noiva acabou casando-se com um primo. E agora, sobre o trecho, é correto afirmar que o tempo voa. Cabe a você ser o piloto. E agora? Letra A, trata-se de um período, mas não é uma frase. Letra B, as palavras voa, cabe, você e ser são verbos, portanto indicam orações. C, a primeira é uma oração absoluta, a segunda um período composto. D, trata-se apenas de um período. E, trata-se somente de frases nominais. O tempo voa, cabe a você ser o piloto. A, B, C, D ou E, temos o quê? A letra C. A primeira é uma oração absoluta, ou seja, um período simples, e a segunda é um período composto. E aí, chegando e chamando o quê? A hora de produzir, que é o trabalhando gênero. Beleza, você vai pesquisar os ditados populares e escrever seus significados. É isso mesmo. Por exemplo, cada macaco no seu galho. Cada louco com sua mania. Amigos, amigos. Negócios à parte. Legal, né? Mas aí você pode ampliar sua pesquisa, busque mais aí ditados populares e faça aquela listagem com significado. Terminou? Coloca no seu portfólio e tudo certo, e a gente vai ficar aqui ansioso para saber quais são aí os outros ditados populares. Valeu! Até lá!